Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar da mulher e dedicado a explorar diversos aspectos do universo feminino. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje um convidado muito especial. Muito prazer em receber você aqui. Ele é o Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e líder da Academia da Prosperidade. E da vida. E da vida. Olá, comunidade. Que prazer poder estar aqui hoje no Maria Podcast. Prazer, Simone. Muito obrigado pelo convite. Que bom poder compartilhar um pouco dessas histórias que são preenchidas por muitas mulheres e por muitas Marias, inclusive. Sim, eu imagino. E eu gostaria que você começasse pela mulher que te deu a vida, né? Que contasse um pouquinho dessa tua história de vida, como foi você saiu da Bahia, veio parar aqui em São Paulo. Vai lá. Justamente. A minha mãe se chamava Maria. Que lindo! Maria Lúcia. Maria Lúcia. A Maria Lúcia, ela é uma pessoa muito conhecida. E está mais conhecida agora, principalmente porque eu lancei um livro que é O Filho da Muda. Porque legal. A Maria Lúcia era surda-muda. Sim. E sim. A Maria Lúcia teve 14 filhos. Que história linda. E eu sou um dos filhos da muda. E qual é o seu número? E eu sou o terceiro filho. Terceiro filho. E eu decidi homenagear minha mãe, a muda, com o título do livro, né? Ficou o Filho da Mudança, mas trazendo esse destaque para a muda. Lindíssimo. E eu tô contando um pouco da trajetória do Gilson, mas a partir da história da minha mãe. Eu fiquei muito emocionado em poder homenagear minha mãe nessa altura do campeonato e poder contar de que os frutos da muda que foram plantados estão dando certo. Porque a minha mãe teve 14 filhos, nós viemos da Bahia com muitos sonhos, aquele sonho de transformar nossa vida, de ficar rico em São Paulo, e aí nós fomos parar lá no Paraisópolis, em cima do córrego do Brejo, passando todo tipo de dificuldade, e as pessoas olhavam para aquela muda e seus filhos e diziam, quando essas crianças crescerem, todas vão virar bandidos, vão dar errado. Que triste, e basicamente era dito isso porque, além da situação do contexto social, nós éramos crianças muito agitadas, muito falantes, né? Então imagina uma mulher surda-muda com um monte de filho que falava bastante. Falava bastante. E eu sempre digo que dava trabalho, a gente era bastante espertos, podemos dizer assim. Mas uma criança esperta demais na favela, logo ela é vista como futuro trombadinha. Um malandrinho, né? Malandrinho, não né? Consegue enxergar. Vai dar errado, vigia com essas crianças, é o que eu ouvia falar sobre mim. Já numa família rica, esta mesma criança é o criativo, empreendedor, vai puxar papai, puxou mamãe. Exato. Então eu fui aprendendo ao longo dessa jornada de que era necessário reconstruir a minha história, mas principalmente um novo olhar. Então aqueles meninos, filhos da muda, que eram predestinados pela sociedade a dar errado, podia reconstruir uma história olhando para aquilo que a gente tem e não aquilo que nos faltava. Porque aquilo que nos faltava, um pai, nos faltava uma casa digna, às vezes até alimento, nos colocava numa condição de mais violência e de mais carência. Mais vulnerabilidade. Mais vulnerabilidade, né? Mas nós aproveitamos essa condição de sermos inteligentes, querer pensar, querer mudar o mundo, querer ficar rico, para que a gente pudesse estudar, trabalhar e dar certo. Mas a situação se agrava depois do falecimento da minha mãe. Foi cedo? Foi muito cedo. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos e nós éramos uma carreirinha de crianças. Sim. Você tem uma ideia, o meu irmão Danilo tinha 3 meses quando a minha mãe faleceu. E foi muito interessante porque o meu irmão Danilo, assim como outros irmãos, também foram dados. Tem uma tia específica que ela tirava esses filhos da minha mãe por questões econômicas ou de criação e dava para outras famílias. E este meu irmão, quando nasceu, foi dado a uma família lá em Paraisópolis. A minha mãe descobriu onde era essa casa e tomou essa criança de volta. Passou-se um mês, ela já estava com câncer no útero, e aí ela veio a falecer e a nossa família, a minha tia Loura, decidiu criar o Danilo como um filho e criou e virou gente, né? Sim. Mas foi muito desafiador nos reconstruir e construir essa história de maneira diferente, tendo em vista que toda a sociedade nos olhava de um jeito marginal e violento. E esta história ela nasce a partir de Paraisópolis, e a partir da história de Paraisópolis nós decidimos também utilizar essa construção de um novo olhar para buscar mudar a forma da qual as pessoas enxergam a favela. Como começou isso, né? Porque
você tinha essa inspiração na tua mãe, vendo, né, tanta força nela, tanta perseverança, resiliência, doava um filho, ela buscava, ela seguia. Você sabe que essa inspiração, essa admiração pela minha mãe, ela veio mais tarde, porque a muda foi tão marginalizada, foi tão colocada numa condição de violência, que a gente olhou por algum momento. E assim como em algum momento eu pensei, acho que eu vou virar bandido mesmo, porque as pessoas estão falando. Então eles falavam muito mal da minha mãe. A minha mãe era muda do Paraisópolis, então minha mãe foi muito abusada. Minha mãe foi colocada em algumas condições para fazer um roubo, roubar coisa, roubar comida. Explorada. Então ela foi muito abusada, essa Maria. E eu tenho as lembranças daqueles momentos, porque eu convivia muito com a minha mãe nesse período e tal, mas eu só fui perceber este abuso e a forma da qual ela foi submetida já tarde. Eu me lembro, por exemplo, se fala hoje sobre pobreza menstrual. Nós temos um programa de pobreza menstrual, nós atendemos mais de 1.000 mulheres todos os meses, através da Associação das Mulheres de Paraisópolis. E eu me lembro da minha mãe com uma fralda que ela colocava e tirava, e eu via ela sangrando. E eu não entendi o que era isso. Eu fui descobrir agora, durante o processo de Covid, onde as pessoas começaram a falar comigo sobre pobreza menstrual e me explicar o que era. E eu falei, minha mãe passava por isso. Passava por isso. Muito triste. Então, foi muito desafiador essa história, e mais desafiador ressignificar. Porque no contexto em que eu estava, tudo dizia que eu iria ser uma pessoa violenta, e teria setores da sociedade que até me apoiaria. Ia dizer, mas também não tem pai, não tem mãe, mas também mora na favela, também... Então eu não sou ex-nada. Eu não sou eu não sou ex-traficante, eu não sou ex-presidiário, eu não sou ex... Quem é ex e que se livrou, graças a Deus, mas eu não sou ex, eu consegui resistir. E fui aproveitando essa história para poder construir uma nova história em que as pessoas pudessem olhar para mim e poder falar assim, eu quero uma nova referência, eu quero olhar para alguém da favela e falar, isso aqui tá dando certo de um jeito legal. Porque quando a gente vai olhar para quem os jovens e crianças estão admirando na favela, em geral é algum artista, é um jogador de futebol, é um cantor, é um MC, que quando você vai ver, ele é 1 em 1 milhão. E as nossas crianças sonham em ser o MC Daniel, em ser o Neymar, e quando chega a 17, 18 anos, não estudaram. E aí descobre que não vai ser. E aí a violência está lá, de mãos estendidas, oferecendo ali uma oportunidade para ele. Então essas oportunidades sempre vieram para mim, mas eu quis sempre honrar a minha mãe, honrar a minha família. Eu queria dar certo, eu queria virar gente, eu queria provar isso, e mais do que isso, procurar os meus irmãos. Eu sempre pensei que se minha mãe estivesse viva, a nossa família fosse uma família que estivesse reunida, os 14 irmãos, todo mundo junto e tal. Eu já encontrei 7 dos irmãos, né? Eu imagino que os demais não sabem que são filhos da muda, porque eu conto essa história para todo mundo, mas eu acredito que todo mundo deu certo e que a gente vai poder construir uma nova história e honrar a muda com muito orgulho. Que legal, meus parabéns. É uma Obrigado. História linda, assim, sabe? Inspiradora. Eu acho que a gente precisa desses exemplos, né? Porque você é um exemplo de perseverança, de superação. Eu quero que meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Eduardo e o Vinícius. Parabéns. Que quando eles se lembrarem do pai deles há algum tempo, que eles se lembrem do pai deles como uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa. E aí, nessa coisa de buscar ser uma pessoa boa e de evitar aquela expressão que diziam, vigia com esse menino, que esse menino fala demais, é muito esperto e tal, vai dar errado. Eu quero que ele sempre lembre do pai como uma pessoa boa, e eu vou evitando as coisas ruins. Então, aqueles convites que, de repente, eu acho que vai me colocar numa condição de vulnerabilidade ou numa condição que pode me levar a fazer alguma coisa errada, eu vou evitando, vou agradecendo, vou seguindo a minha vida e tocando esse trabalho com muito amor, com muita alegria, e buscando honrar a minha família e meus filhos. Você fala muito na questão da família, né? Eu acho que família é base, você deve ter isso como, né, uma crença que deu um start em tudo isso, a união da família, né? Sim, eu sempre lutei para ter família, porque quando a minha mãe morreu, eu fiquei sem ninguém. Porque ninguém queria os filhos da muda, porque nós éramos o famoso BO. Quem pegasse essas crianças ia dar problema. Então a família foi dando esses filhos. Mas eu sempre amei São Paulo, eu queria estar em São Paulo. Inclusive agora eu sou cidadão paulistano de carteira assinada. Olha. E me deram o título de cidadão paulistano e a medalha da cidade de São Paulo. Fiquei muito feliz, foi o prefeito Ricardo Nunes que fez isso. Então eu sempre amei São Paulo, e toda vez que as minhas tias diziam que ia me mandar embora para Bahia, eu fugia.
Eu dizia que ia fugir. E tinha uma agravante que eu era uma criança que fazia xixi na cama. Então, o fato de fazer xixi na cama e de não querer ir embora fazia com que eu não tivesse uma cama, não tivesse um quarto, não tivesse uma casa. Então eram várias tias, eu dormia na casa de uma tia uma noite, chegou na hora de jantar na casa da outra, e uma tia específica, a Marivalda, tinha um bar. Então eu passei a dormir embaixo da mesa do bar dela. Fiquei 2 ou 3 anos dormindo embaixo dessa mesa de bar, sem ter um lugar. E fui tocando ali, fui tentando dar certo Você teve a oportunidade de estudar ali dentro Fui também. estudando, fui participando de projetos, eu tinha muito essa coisa assim, eu queria dar certo. E naquela época você tinha uma campanha muito forte dizendo que se você estuda, pela educação transforma a vida. Então, eu fui caminhando nesse sentido e ao mesmo tempo, me envolvendo com os projetos locais. De alguma forma, quem me impulsionou foi um projeto que na época chamava Parceria Empresa-Escola, que hoje se chama Associação Crescer Sempre, que é mantido pela família Garfinkel, o Dr. Jaime Garfinkel. Inclusive, uma das pessoas que eu dedico o livro é a associação, ao Dr. Jaime, porque ele me deu oportunidade de formação, do meu primeiro emprego, de eu poder me engajar enquanto liderança comunitária, depois liderança social e empreender. Então, foi a partir de um primeiro passo. Eu não tinha uma família, né? Mas eu tinha uma grande família. Eu fui tendo muitas mães e muitos pais que foram me olhando, me ajudando. Então, mesmo o Dr. Jaime, Dona Terezinha, a minha professora Rosita, a Carla Thomas, são tantos nomes aqui que não dá nem para citar. Mas eu me sentia abraçado. Então, na Bíblia diz de que você vai construir amigos que são mais leais do que os próprios irmãos de sangue. Então eu tenho pessoas que são tão importantes para mim, que são até mais que a minha família de sangue. Apesar de eu amar minha família de sangue, respeitar e sempre querer estar com eles. Estão presentes, né? Houve uma adoção. Eu acho que o Gilson virou um pouco essa coisa que une a família, né? Então, minha família é bem grande, família da Bahia, que junta 300, 400 pessoas. Então, mas o ponto de união, sempre quando eu faço alguma coisa, um evento, uma festa, eu sinto que eu agrego todas as pontas das famílias. E você vai construindo esses laços, e o teu caminho foi pela educação, né? Você foi fazendo esse investimento na educação. Começa na educação e fui indo para o social. Né? Eu descobri que uma coisa importante que nós deveríamos fazer era mudar o nosso conceito sobre Paraisópolis, que era o lugar onde nós vivemos. Então, quando vocês falavam da favela Paraisópolis, era aquela coisa que você tinha medo, né? Medo de chegar perto. Medo do ladeirão, medo daquela coisa toda. E o que nós percebimos? Que a família era muito pobre e que não adiantava dizer que morava no Morumbi. Quando eu perguntava, onde vocês moram? As tias falavam, fala que mora no Morumbi, não fala que mora no Paraisópolis, não. Aí eu brinco assim, olha pra cara, vi que não era cara no Morumbi, né? Mas a gente mentia pra ter emprego, pra ter oportunidades e tal. Então, o que eu pensei? Se a gente pensasse na construção de uma nova Paraisópolis, de uma favela que se transformasse em um bairro, ressignificar, as pessoas iam perceber que não teria como sair dali e que a única forma de fazer é melhorar. Porque se a gente melhora a favela, a gente vai melhorar as nossas condições de vida, vai melhorar a nossa rua, vai melhorar a educação e nesse conjunto todo. Eu digo sempre que não é possível você mudar qualquer coisa se você não amar. Então nós decidimos amar Paraisópolis. Tanto é que depois surgiu I Love Paraisópolis, foi da campanha Eu Amo Paraisópolis, porque a gente falou assim, não, bom, vamos falar que a gente mora no Paraisópolis, que a gente quer mudar para ficar e não para sair. E foi neste movimento que houve um grande engajamento de pessoas do Morumbi, porque nós dizíamos, não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. É lógico. E naquela época, ainda hoje, mas naquela época tinha mais, nós tínhamos algumas figuras, alguns artistas, juízes e políticos que viviam no Morumbi. Então você pega, por exemplo, o Chico Pinheiro. Ele morava ali na Giovanni Gronchi, no McDonald's. Ana Maria Braga morava ali do lado do Extra. Sônia Bride, Márcio Canuto, Evaristo Costa, juízes e tal. O filho do Roberto Carlos. Então você tinha ali uma elite artística que estava sempre muito próximo ali. Até porque a Globo fica no Morumbi, a Band está no Morumbi. E nós decidimos que nós iríamos falar com essas pessoas, ir atrás. Então me lembro, eu bem jovenzinho, batendo na porta da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga me atendeu. Sim, eu imagino. É uma amiga muito especial, que nos apoia em diversas campanhas. E eu falei, Ana, nos ajuda a transformar Paraisópolis, nos ajuda a fazer os projetos acontecer. E eu me lembro que a nossa primeira cozinha, Ana Maria Braga, foi que deu.
Que legal. Aí eu falei, Chico, me ajuda. Ele falou assim, mas eu não... Você quer o quê? Você quer dinheiro? Eu falei, não quero dinheiro. Eu quero que você me dê acesso para eu falar com as pessoas. Se você for convidado para algum evento, me leva junto. E eu passei a ir para os eventos do Morumbi, do Jockey Club, lembra da Casa da Fazenda? O Chico me levava de papagaio. E me apresentava às pessoas. E eu falava, eu sou de Paraisópolis, eu quero fazer um projeto em Paraisópolis. E as pessoas achavam interessante aquele menino, magrelinho, dizendo que queria mudar a favela e queria conquistar o mundo. Então foi assim que eu fui fazendo esses caminhos e conheci alguns empresários. Eu me lembro, por exemplo, estava numa festa na Casa da Fazenda, encontrei seu Samuel Klein, já falecido, da Casa Bahia. Olhei para ele e falei, por que você não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou assim, me arruma o terreno que eu monto. E nós montamos a loja, tá há 15 anos lá. É uma das que mais vende no Brasil. Fui falar com o seu Trabuco, montamos o Bradesco. Na época o presidente do Santander era o Jesus, montamos o Santander. Aí veio o Caixa, Banco do Brasil. Fui falar com pessoas da Fundação Dom Cabral. Fui falar com o Rogério Amato, que era o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Hoje é o Ordine, que é da mesma época. Então nós fomos olhar um pouco assim, falar como é que a gente pode trazer Paraisópolis para fazer parte da solução e não do problema. Exato. Porque o problema está ali estabelecido, mas se ninguém olhar aquilo que é possível, a gente vai sempre achar que não dá para fazer. Claro. Então eu sou aquele cara que acha que tudo é possível. Eu coloquei aqui uma mitidez, que é uma mitidez bem de baiano, né? Que ele fala assim, o improvável que se tornou inevitável. Porque a minha história é uma história de improvável. Quantas pessoas acreditaram na história de que daria errado? E foi para o caminho errado. Então eu digo que podemos dar certo. Que existe essa possibilidade, essa escolha. Então eu faço a escolha de dar certo, de ficar rico, de ajudar as pessoas, de continuar trabalhando para tirar mais gente e de falar. Eu posso estar em Nova York, posso estar em Dubai, eu já viajei 17 países, mas onde eu estiver, eu falo, eu sou de Paraisópolis e I love Paraisópolis. Então vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. E eu lancei esse livro, estou feliz demais. E o livro fez muito sucesso, eu trouxe esse livro para você. E muitas pessoas, muitas mães principalmente, falavam, nossa, eu gostaria que meu filho conhecesse a sua história. E me veio um insight, falei, nossa, as crianças podiam conhecer melhor essa história. E aí nasceu As Aventuras do Gilcinho. Acabou de sair do forno e eu pensei que as crianças podiam aprender brincando. Então eu fiz um livro de colorir. Com histórias de aprender. As crianças adoram, tá me surpreendendo nas vendas. O primeiro livro virou best-seller, saiu em 3 listas, na lista da revista Veja, saiu um monte de lugar. E agora o Gilcinho tá aparecendo, assim que eu tô... Que tá indo. Tá crescendo. É muito legal que a turma do Gilcinho são os meus 2 filhos e meus afilhados. Aqui tem 3 afilhados. Eles têm quantos anos? Mas eu tenho 89 afilhados. Então eu preciso que vocês comprem, viu, pessoal? Comprem para eu fazer... Os Aventuras de Gilcinho 2, 3, 4 e colocar todo mundo, porque tá arrumando briga lá em casa com os afilhados. Pra aprender e se divertir. E aprende se divertindo. Muito legal. Mas é uma coisa muito legal, que as pessoas podem, a mãe e o pai podem desenhar junto. Participar, Eu tô muito feliz, assim, em poder fazer um trabalho para as crianças e que elas poderem também ressignificar a sua história. Toda vez que alguém vem falar comigo e contar suas histórias de desafios, eu falo, isso não te define, podemos construir uma outra coisa. Olha para aquilo que você tem, o que tem de bom aí? Exato. É para isso que você tem que olhar. É uma mentalidade, né? É a mentalidade. Como você construiu essa mentalidade mais do que brilhante, né? Essa energia positiva, porque a gente percebe que você, tipo, trabalha com isso o tempo inteiro, né? Você acredita no possível. Eu acredito. Eu construí... Acho que tem muito uma energia, assim, de Deus mesmo. Eu acho que... Você é um homem de fé. Eu sou um homem de fé e de acreditar. Eu digo que é muito além da fé. Outro dia eu vi uma expressão de que quando você vai no cartório, o juiz escreve lá, dou fé. Não é isso? É isso. Eu tenho certeza. Então ele não precisa, porque o juiz da fé que você é você mesmo, nos papéis que você assina. Eu tenho certeza do que nós estamos fazendo. Então, eu já tive muitas provas, né? E a minha própria vida tem sido nesse caminho. E ao longo do tempo, com esses acontecimentos que foram vindo comigo, eu fui percebendo de que nós podemos construir coisas que pro olhar normal é de improvável, de estar em lugares. Então não me limito, não acho que é difícil. Nessa nova etapa, por exemplo, do trabalho, nós estamos construindo uma metodologia
de ensino para ajudar as pessoas a prosperarem. É a primeira vez que uma metodologia de dentro da favela surge para o bairro, porque geralmente as pessoas do bairro vão ajudar a favela. Exato. E aí nós decidimos nos instalar no Cidade Matarazzo, aqui no Raia, no Rosewood. E lá é o nosso escritório, e de lá que nós fazemos as formações, as mentorias e tal, porque nós acreditamos que também esse movimento precisa acontecer num espaço que nos posicione da maneira certa. Exato. Então, a próxima vez que você me vê, eu vou te convidar para que você vá lá também, participar do nosso podcast. Que legal, nós estamos fazendo o Pode Prosperar, para que as pessoas possam... ajudar nesse processo de mudança de mentalidade mesmo. A gente se define muito por aquilo que falta. Então, o que a gente tem? Acho que é essa mudança que eu tenho buscado pregar. Muito legal. Vou com prazer enorme, vai ser uma honra poder participar. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até.